Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts aqui no canal oficial da comunidade Shalom. É uma alegria poder entrar na sua casa. Peço licença e peço licença para você também acolher o meu convidado de hoje, que tem um coração alargado pela experiência do amor de Deus. Ele que conheceu a Deus na sua juventude tem como característica também da sua missão levar esse amor incondicional que transforma as vidas de todos os jovens aos jovens do mundo inteiro. Então, acolha na sua casa agora aqui no nosso podcast João 20, meu querido brother Vitor Aragão, seja muito bem-vindo. E aí, galera? E aí, João, tudo bom? Tudo beleza, mano? Ei, seja muito bem-vindo mesmo aqui. Vai ser uma alegria esse tempo aqui contigo e a galera vai poder conhecer um pouquinho mais de você e a gente vai se divertir, partilhar aqui, beleza? Certeza, com certeza. Alegria. Uma alegria. Cara, diz um pouco pra galera que tá assistindo a gente, né? Assim, o que que a galera tem que fazer já logo no começo? Antes de tudo, a galera tem que fazer uma coisa. O quê? Rapaz, a galera entrou aqui, começou a escutar isso aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque não tem quarentena monótona com Shalom. Não, Exatamente. Não tem. E fazendo isso, é o João Carlos, que é paulista, falando mar, né? Que é de mar. Também sabe. já que a gente vai falar um pouquinho sobre enculturação e vida em outros países, né? Então a gente já começa dizendo, eu sou fluente na cultura cearense, né? Assim, Ceará, né? sou assim naturalizado já. E Vitinho, a galera então curtindo, se inscrevendo no canal, deixando seu joinha, fazendo essas coisas todas, vai receber todas as notificações e não vai perder nada do que a gente está oferecendo aqui na programação 24 horas do Com Shalom no YouTube, beleza? Vitinho, se apresenta para quem está em casa, então diz de onde você vem, onde você nasceu, onde você mora, né? Uhum. Seu habitat natural, né? Seus costumes e tudo mais. Diz aí. Bem, meu habitat natural é a comunidade católica Shalom. Eu descobri isso, entrei para ela, sou definitivo, sou um consagrado definitivo no Carisma Shalom, porque meu habitat natural é aqui, que é o céu na terra. Aí depois eu vou para o meu verdadeiro habitat natural, que é o céu, né? Que é para onde todos nós vamos um dia. E eu sou Vitor Aragão de Carvalho, o pessoal me chama de Vitinho, por causa talvez da minha altura mediana, né? Uhum. E, bem, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará, e atualmente estou morando na missão de Roma. Já morei antes em Salvador, foi minha primeira missão, há 10 anos atrás, né? Eu morei em Salvador, depois morei em Quixadá, no interior do Ceará, depois no Rio de Janeiro, fui para o Ceará, Fortaleza, região metropolitana de Fortaleza, na Diaconia Geral, em Aquiraz. E hoje, faz 6 meses, mais ou menos, que eu cheguei aqui em Roma. 6 meses que você está em Roma, então 6 meses de vida nova e 6 meses de mergulhar na outra cultura, né? Exatamente. Então, e só uma coisa, João, é porque eu esqueci de dizer que eu sou seminarista, né? Eu vim aqui para Roma, inclusive, também para estudar a minha teologia, né? Por isso que eu também vim para cá. Ah, muito bacana. Cara, como é então ser missionário? 10 anos de vida missionária você tem, né, Uhum. e tal, jovem, então entrou bastante jovem na comunidade, mas como é ser um missionário, ser jovem e ter ofertado a vida toda para Deus e, né, você já fez suas promessas definitivas, né, que significa que para sempre você quer viver assim, para sempre você quer ofertar sua vida a Deus. O que significa então no concreto viver isso? Bem, viver a vida missionária é viver para Jesus 24 horas por dia. Bem, quando eu tive minha experiência com Deus, eu fiz uma experiência tão forte com esse amor de Deus que eu descobri que Jesus não me tirava nada. Ele começou a me dar um monte de coisa, né? E naturalmente eu fui querendo mais e querendo mais. Eu tive minha experiência com Deus no dia 19 de janeiro de 2007, 5 horas da tarde, acampamento de Jovem Shalom, Salão Vermelho, um pouquinho atrás, mais para a direita. Momento da efusão do Espírito Santo, e aquele dia ali transformou a minha vida para sempre. Eu parei de escutar falar de Jesus e escutei ele falar comigo. Depois disso, tudo mudou. E tudo tendo mudado, eu queria mais, e a sede ia crescendo. E com isso eu descobri que o sentido da minha vida era
experimentando desse amor, anunciar esse amor para todos os povos. E aí eu fiz a escolha de partir em missão, né? E eu fazia engenharia civil, tinha realmente um futuro. Eu não deixei a minha vida anterior porque ela era ruim. Não tava colando, não tava dando certo, fui tentar outra coisa. Aí eu vou tentar aqui outra coisa, e aí rapaz, não, eu tinha uma vida muito boa, inclusive era muito feliz, mas existia uma plenitude de felicidade que era a vontade de Deus, que Deus queria me dar, e essa eu descobri na vida missionária. Ser missionário é experimentar de Jesus todo dia, e recebendo esse amor de Jesus todos os dias, espalhar para o mundo inteiro esse amor. E todos os dias viver essa dinâmica de amor até o dia que você vai entrar no céu junto com todos aqueles a quem você anunciou o amor de Deus. Olha, a gente tá vendo que é um menino que realmente tá fazendo a teologia. Eu gosto de falar dos mistérios de Deus, assim, né? A verdadeira teologia, diz um santo da igreja, é feita de joelhos, viu? É feita de joelhos, olha. Então eu posso dizer que todo mundo tá fazendo teologia já faz tempo, né? Com certeza, você já faz mais teologia que eu, há muito tempo. Ei, mano, deixa eu te perguntar uma coisa. Fazendo esse ponto todo e trazendo para o ponto de hoje, né? Você é missionário há 6 meses em Roma, né? Na Itália. E tá vivendo um processo de enculturação, né? Tá vivendo um processo de conhecer outra coisa, conhecer outro povo, outra cultura no sentido de outro país, né? Porque você também conheceu outra cultura quando você mudou de estado no Brasil, por exemplo. Sim, claro. O Brasil tem uma dimensão tão grande que às vezes mudar de um estado para o outro é mudar completamente. E o país Bahia, meu amigo, aquele país maravilhoso, né? País Bahia. Mas aquele estado maravilhoso que é a Bahia, mas que tem uma cultura toda particular, assim como o Rio de Janeiro também, onde eu morei, né? Exatamente. Mas hoje você faz a experiência de estar no outro país, de fato, que tem outra língua, que tem costumes muito diversos. Como é estar no comecinho dessa experiência? Porque 6 meses tu tá aí sendo gerado ainda nesse processo. Como é? Bem, é uma experiência, eu diria, de pobreza gigantesca. A primeira experiência que eu tenho, mas a gente às vezes pensa na pobreza como algo ruim, né? Uhum. Mas essa pobreza não é ruim. Essa pobreza é você se sentir uma criança outra vez, porque de repente você vai para um país onde você não entende tão bem algumas coisas até da legislação que eram óbvias. Às vezes você não entende tão bem a reação que as pessoas têm, que é diferente da sua cultura particular. Às vezes você não entende a língua, então você é como um bebezinho, e quando você compreende, você fala com todos os erros assim possíveis, aquele erro de plural, sabe, que você escuta assim, chega, dói na... Pronto, é a mesma coisa das pessoas me escutando, né? Elas às vezes me entendem, mas com certeza é aquela coisa, me querer falar de... assim, né? A gente aprendendo mesmo a falar, né? Mas isso tudo, ao mesmo tempo que é desafiante, porque você também existe uma solidão no início. Eu acho que essa fase foi mais primeiro mês. Existe uma solidão particular do missionário que muda de país, porque ele muda de país, de repente. Os irmãos que estão na casa já sabem falar, então você vai para as festas, você se encontra ali na célula com os irmãos da comunidade Aliança, com a obra Shalom, ou então com os amigos mesmo da comunidade. E você fica lá assim, sorrindo e acenando. Tipo aquele pinguim de Madagascar, né? A pessoa fica sorri e acena, sorri e acena. Muito o que falar e tudo, às vezes até nem entendendo muito bem. Você vai para a homilia, você pega a sua oração, a gente tem o costume de realmente ter uma Bíblia. A minha Bíblia é em italiano. Eu faço meu estudo bíblico todos os dias em italiano, mas no início eu consegui entender pouca coisa, aí tentava comparar com a Bíblia em português, tentar aprender alguma palavra. E no início você experimenta muito dessa pobreza, mas essa pobreza, ela te faz também, te dá muitas outras, te dá muitas experiências fortes de humildade, te dá a experiência de depender de Deus, uma dependência. Você, de repente, em Fortaleza, na diaconia, eu pregava muito, né? Eu também conseguia fazer várias coisas, coordenava oração, etc. De repente, aqui eu não fazia mais nada disso. Não era capaz de fazer coisa mínima, feito ter um diálogo
pequeno com uma pessoa no meio da rua para evangelizar. Então, Isso é muito legal. É uma experiência de pobreza que te faz depender de Deus. Então, tu volta para a tua origem. Tu retorna para a tua origem, que é Deus. Para poder, nele, esperar o tempo, a paciência de Deus, né? A paciência que a gente vai tendo para poder se preparar e começar. Né? Vitinho, tem uma máxima, né, assim, na vocação Shalom, né, para quem está acompanhando que talvez não seja da comunidade Shalom, né, e tal, tem uma máxima na nossa vocação que diz que o ser é mais importante que o fazer, né? É um pouco de experimentar isso quando você partilha esses pontos, né? E tô aqui, eu fazia muita coisa, agora não consigo, eu falava muito, pregava muita coisa, agora não consigo. Voltar para a essência também é uma experiência disso, de que ser é mais importante que fazer. Em todos os caminhos que Deus coloca a gente, existe uma providência dele, né? A providência de Deus, até mesmo, eu ousaria dizer que nesse tempo de quarentena que a gente está, do coronavírus, Deus não quer o mal, mas do mal ele tira um bem, né? Ao mesmo tempo, eu ter mudado de país não é um mal, né? Mas até dessa pobreza, talvez difícil às vezes de viver, Deus tira um bem, que é o retorno ao essencial, o retorno a ele, né? Porque só nele eu posso fazer muitas coisas e de repente ter uma vida totalmente... Ser hipócrita na minha forma de viver a vida. Mas Deus vai sempre te providenciando na tua vida missionária momentos para tu só ter ele. De repente você perde tudo e de novo retorna para ele. E depois faz essa dinâmica, né, de voltar para ele e vai dar aos outros o que você recebeu dele. O padre Cristiano Pinheiro, que mora em Roma também, é um amigo, uma pessoa que, Ave Maria, eu admiro demais, né? Ele me falou uma coisa quando eu vim para cá. Ele disse assim: Vitinho, antes de vir para Roma, eu era do missionário Shalom, só vivia cantando aí tal, não sei o quê, para multidões. E de repente eu vim para cá e cantava ali para um grupozinho de 3 pessoas. O que eu vivi quando eu cheguei aqui foi como se eu tivesse um grande retiro espiritual. E aí, eu acho que esse início de imersão, enculturação, etc., é como se você fizesse um retiro, uma reciclagem prolongada, um retiro espiritual prolongado, onde tu escuta Deus, aprende com aquele povo que te dá, porque a gente aprende muita coisa boa, e você depois sai para dar, né? Eu acredito muito nisso também, porque de fato você vai fazendo a experiência de se conhecer de uma maneira nova, né? Porque você renasce, você volta a ser criança, como a gente partilhou aqui, você, em todos os sentidos, de não saber pedir uma água e vai ter que aprender. E aí, e tudo, né? Tudo começa de novo. E você Depois eu tenho a história de pedir água, vai. Continua. Você se descobre e tal. Essas histórias são as melhores. As histórias do dia a dia, assim, ó. E eu acho que eu quero entrar um pouquinho nessas histórias do dia a dia, porque a gente tá falando aqui desse universo espiritual, né? Dessa coisa toda que acontece dentro da gente, mas ele acontece dentro da gente e passa aqui, né? Na nossa vida, na nossa carne, e a gente vai sentindo em situações muito tranquilas, às vezes, do dia a dia, no cotidiano, isso tudo vai acontecendo. Partilha essa história do ter que aprender a pedir água ou alguma outra coisa que você disse, poxa, isso aqui aconteceu desse jeito, foi divertido, foi desse jeito, foi difícil, eu aprendi com isso, mas diz aí, uma experiência. Sim, quando eu tive a oportunidade de vir aqui para a Itália antes de vir diretamente em missão, né? Então, quando eu cheguei aqui, um mínimozinho de alguma coisa eu sabia, mas a primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei na casa de uma família, né? E aí, na casa dessa família, eles sempre diziam pro cachorro, quando a gente entrava em casa, Zito, que significa cala a boca, né? Cala a boca, bem bruto, assim. E eu achava que era o nome do cachorro, Zito. Eu achava que era o nome do cachorro. Aí um dia eu cheguei em casa, olha, agora eu vou abafar, né? Como a gente diz no Ceará. Eu vou mostrar todo o italiano que eu sei. Eu vou mostrar que eu tô entendendo aqui a conversa. Né? Aí eu cheguei no cachorro, fiz um carinho no cachorro e disse, ô Zito, como está? E tudo bem, né? Contei. Falei, Zito, como é que você tá? Tudo bem? Eles começaram a rir de mim, eu não entendi porque eles estavam rindo. Por que você chamou esse cachorro de Zito, né? E outro foi um missionário da comunidade do Copo d'Água, foi um missionário da comunidade que morou comigo lá na Diaconia Geral.
E ele veio aqui também para a Itália. E aí ele foi para o restaurante, né, nos primeiros dias. E aí ele pesquisou assim no Google Tradutor, né? O Google Tradutor é nosso amigo, né, nesse início. Então ele colocou assim, copo, colocou, eu quero um copo. E aí ele pediu um copo, né, para a senhora, só que ele pediu, senhora, um vetro, per favore. Aí a senhora olhou assim para ele, quê? Aí ele, um vetro, com muita assim, convicção, né, do que ele estava pedindo. Ele estava pedindo um vidro, né, um pedaço de vidro. Aí ele disse, não, senhor, eu não posso dar um vetro. Aí ele, não, um vetro. Eu vou olhar um vetro, eu quero um vidro. Aí a senhora pegou um caco de vidro e entregou para ele. Aí ele olhou assim, olha, eu tô pedindo um vidro, tô pedindo um copo de água nela, morreu de rir também. Então, as pequenas humilhações, né? Eu também tenho tanto, né? Tem várias. Mas como é que então seria assim, na tua experiência, um segredo, uma dica, vamos dizer assim, para quem talvez vai viver essa experiência posteriormente, né? Seja no sentido missionário, ou seja porque a pessoa vai fazer um intercâmbio, vai viajar mesmo e passar um tempo viajando fora do seu país, aprender com os erros. É necessário? Demais, e a primeira coisa que o cara tem que aprender, que a pessoa tem que aprender, é a rir de si mesma. Rir das situações engraçadas, levar elas com tranquilidade. Você realmente não tem a obrigação de saber de tudo. Às vezes a gente é muito impaciente, então a gente se sente assim, caramba, minha mãe sempre me disse que eu sou inteligente, de repente eu tô tão burra que não tenho nem fator de copo d'água. A pessoa, às vezes, ela se acha muito, né? Bem, às vezes a gente tem isso mesmo, caramba, você realmente isso é que eu tive essa experiência. Tiveram uns dias. Caramba, eu sempre tirei 10 em todas as matérias, agora eu não sei nem encher um copo d'água. Esse negócio de sempre tirar 10 tem uma história engraçada que a galera conta, não sei se tu já conheceu, já escutou essa história, mas tá aí na, vamos dizer assim, na vibe da tua tribo aí, né, do seminarista. Um seminarista da comunidade na era mesozoica foi morar na Patagônia, né? Pra gente não dizer quando, nem quem, ninguém saber. E aí ele foi apresentar, ele não sabia falar ainda, né? O italiano, né? E tal. E ele foi com a ajuda de uma pessoa se apresentar lá na reitoria, essas coisas todas. Ai, meu Deus. E aí ele tinha um boletim, certo? E na Europa tem aquele esquema, né? O processo de nota é diferente do processo do Brasil. Não é do mais baixo para o mais alto, mas do mais alto para o mais baixo, né? Tipo assim, tipo, se a pessoa tira 1, ela tira a nota máxima, né? Tá em alguns lugares, é assim. No país que ele estava, a nota mais alta era o 6, né? E na faculdade no Brasil, a nota mais baixa era o 6, né? É o mínimo, né? O mínimo que o cara tem para passar é o 6. Ele tirava muitos mínimos, né? Aí ele foi apresentar, e quando apresentou o boletim ao reitor, olha, é uma honra para nosso instituto ter um aluno do seu gabarito aqui, né? Não sei coisa, e a pessoa, né, tipo assim, caramba, que massa, né, e tal, isso aqui é por essas suas notas e tudo. Não, tipo assim, você perde a noção de algumas coisas, né? Por exemplo, aqui a nota vai de 0 a 30. Então, tipo, tu tirar 18 é o mínimo, é tipo o nosso 5, nosso 6. Então, tu tirou 18 assim, ixi, você vai perdendo a noção. A nota boa é do 27, do 25 até 30, então tu ali tem 9, você vai perdendo, né? Exatamente. Aí no fim dessa história, né, eles saíram lá da reitoria, né, e tudo. Aí ele se sentindo super se autoestima lá em cima, né, e tudo. Poxa, né? Que massa. Aí a pessoa foi explicar, fulano, deixa eu te dizer, é porque aqui é o contrário. Então o reitor tava olhando essas notas mínimas, né, assim, médias, e tipo, achando que era coisa, mas passa por essas pequenas humilhações do dia a dia que se a gente não aprender a lidar com bom humor, com leveza, a gente... Exatamente. Lidar com essas situações com bom humor, também se esforçar, né? Se esforçar para entrar um pouco na lógica daquele país até. E você também ser muito humilde no sentido de pedir ajuda. Isso também é uma coisa importante para quem vai chegar em um país. Pedir ajuda. Deixar ser corrigido. A gente tem muita dificuldade, às vezes a gente se sente afrontado porque as pessoas estão corrigindo a gente. Então a pessoa está ali ajudando, e aí quando lhe corrigem, você acha que ela está ali rebaixando? Não, ela está querendo lhe ajudar. E aí você entra nessa dinâmica de ser um eterno aprendiz, né? Isso
interessante você aprender. Exatamente. Não E é? até essa questão, por exemplo, até que a gente tá brincando aqui de nota, de não sei o quê, não é que, tipo assim, sua capacidade vai mostrar o quão enculturado você vai ser, ou muito menos isso vai ser a válvula, ou não Uhum. é a válvula, tipo assim, a pedra de toque da eficácia da evangelização, né? Sim, com Porque certeza. Deus, ele vai por outros caminhos, né? Eu me Sim. lembro que quando eu cheguei para morar na Alemanha e fui fazer o curso logo no começo e tal, né? Fui fazer uma prova e tal, aí voltei, aí eu disse, poxa, eu errei isso, errei aquilo, mas que descuido, eu podia ter acertado porque eu sabia, foi um descuido, aquela coisa. Aí fui rezar e rezando, Deus me disse assim, olha, quando você for evangelizar na rua, você não vai levar o gabarito das suas provas, e dizer assim, olha, eu tirei isso aqui e as pessoas vão experimentar Eu o sou meu amor. capaz de falar com você sobre o amor de Sou Deus. capaz de falar com você o amor de Deus. Não, às vezes a pessoa vai ser evangelizada por outra coisa. É aqui que entra Hum. a máxima, assim, né? Tipo, e que eu queria perguntar para você também, como é a sua experiência de evangelização hoje aqui, né? Uhum. Na Uhum. Itália, assim, como tem se desenvolvido o evangelizar, que passa nessa Uhum. brincadeira que a gente foi falando, mas que tá além disso. Sim, sim. Não, primeiramente, quando eu vim para a Itália, era uma coisa que Deus me prometia muito, né? O que é que Deus lhe promete as coisas, né? Na oração. Na oração, Deus fala com a gente. Deus é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Ele me falava muito que a Itália ia ser para mim um país da santidade, né? E um país onde eu ia voltar a ter ali aquelas ovelhas, aqueles filhos, né? Ali e porque para quem não sabe, né? Eu morava na diaconia e por muitos anos passei um tempo ali, ia muito nos acampamentos, etc. Mas no dia a dia, um trabalho de escritório, um trabalho de apoio às missões, um trabalho onde você tipo assim, via Skype, você fica ali acompanhando as pessoas, etc. E eu sempre gostei muito de evangelizar na rua, mas é como se eu tivesse que reaprender porque é uma nova cultura, mas reaprender também porque mudei de um trabalho de escritório para novamente um trabalho missionário de evangelização na rua. E essa experiência tem sido aqui um reaprender a evangelizar, porque a Itália não é que as pessoas são fechadas como em outros países da Europa, que a gente escuta muito falar, as pessoas até que elas conversam, falam com você, etc. Mas ao mesmo tempo não são tão abertas como no Brasil, então e também não são os mesmos assuntos que Sim. você puxa conversa ali, etc. É um aprender nisso, mas também eu toda vez que saio para evangelizar, como eu ainda não falo tão bem o italiano e como também eu estou aprendendo assim, eu tenho que suplicar muito mais o Espírito Santo. Eu peço aquela graça de Pentecostes primeiro, né? Onde todos entendiam os discípulos, né? Na língua que fosse, peço esse milagre todos os dias. E é eficaz, essa oração é sempre muito eficaz. E a segunda coisa é que você é muito guiado também pelo Espírito Santo. Fui evangelizar um dia aqui no meio da rua, no meio da rua não, no metrô. Eu estava voltando para casa no metrô, eu sentou um jovem do meu lado, eu senti no coração, vou evangelizar esse jovem. E aí, quando comecei a evangelizar ele só fez assim para mim. E aí sentou em outro lugar. Aquela... Mas não que isso não tenha acontecido no Brasil, né? Já aconteceu comigo no Brasil de ser desprezado. São Paulo com os gregos também, né? São Paulo, lá em Atos dos Apóstolos você pode encontrar, né? Mas também eu, outra vez, no meio de transporte, sentei do lado de um jovem, estava junto com o seu pai, e esse jovem me viu rezando, olhou muito para mim, quando eu fiz o sinal da cruz, etc., e com o terço na mão, e ele ficou assim, olhando para mim, e aí eu puxei, eu nem me lembro com o que eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar sobre o Brasil, ele adorava futebol, etc. E aí eu comecei com o Brasil e de repente comecei a falar com ele sobre Deus. No dia desses, agora, semana passada, esse jovem me mandou uma mensagem no Instagram perguntando como era que eu estava e me pedindo, me dê palavras de esperança para esses dias, né? E também
por Roma ser uma cidade muito cosmopolita, a gente encontra de tudo. Eu e o João Carlos já saímos aqui para evangelizar algumas vezes ali no Vaticano, né, na região do Vaticano. Então a gente fala 5 línguas diferentes, sabendo 2, né? E a gente encontra gente de todo tipo. Mas o que importa é nunca perder a chance de anunciar. Eu li esses dias, finalizando, né, assim, mas eu li esses dias que Deus ele corre o risco dos amantes quando ele sofre a paixão e quando ele nos ama. Qual é o risco dos amantes? É de não ser correspondido. Não ser correspondido. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai em nome de Cristo, né? E a gente vai lá para amar as pessoas em nome de Cristo. A gente corre o risco de não ser correspondido. Mas não importa se você corresponde ou não. Jesus dá a vida da mesma forma para todos. O que importa é anunciar. Bendito seja Deus. Vitinho, eu quero te agradecer. Foi maravilhosa a sua participação aqui. Eu falo muito, né? Foi mal, gente. Não, macho, eu quero encerrar nessa máxima aqui, porque esse ponto foi o ponto alto. Ápice aqui da nossa partilha, e realmente acredito que quem está em casa pode também experimentar um pouquinho disso, e quem sabe um dia quem está escutando a gente, posteriormente vai poder testemunhar que foi missão e que pode também se lembrar um pouquinho disso que a gente partilhou aqui, que foi alcançado, ajudado, né? Assim, inclusive, o João Carlos era um missionário desse, que eu ainda não era missionário, eu era jovem de grupo de oração, o João Carlos já era da comunidade de vida, que eu sempre vi, sempre me falava muito de ser comunidade de vida, da missão. E eu disse um dia para ele, fiz a besteira de dizer para ele, rapaz, eu acho que eu sou comunidade de vida, né? Eu fiz a besteira, entre aspas, né? Fiz a alegria de fazer isso, porque de repente eu queria muito ser aquilo que ele era, né? E hoje é muito interessante, a gente está junto, na mesma missão, né? E evangelizando juntos, né? Exatamente. É verdade. Bendito seja Deus. Vitinho, aquele abraço, viu? Muito, muito obrigado. E lembrando que a galera que está acompanhando a programação do Com Shalom pode se inscrever no canal oficial da comunidade, ativar as notificações e estar sempre por dentro aqui de tudo que acontece. Até a próxima, porque a gente vai se encontrar de novo por aqui, viu, Vitinho? Deus abençoe. Valeu, um grande abraço, Shalom.